Atualmente, a melhoria da segurança do paciente e da qualidade da assistência à saúde tem recebido atenção especial em âmbito global. Mas, infelizmente, os erros de medicação ainda representam uma triste realidade no trabalho dos profissionais de saúde, trazendo sérias consequências para os pacientes e as organizações hospitalares. A falta de atenção, falhas individuais e problemas na administração dos serviços constituem importantes e mais comuns atributos das causas dos erros. Na área da oncologia, onde os medicamentos quimioterápicos são muito utilizados, erros podem ocorrer durante qualquer fase do processo de utilização da medicação. Esses erros não ocorrem somente durante a dispensação pela farmácia, mas também no ato da prescrição, quando de uma prescrição verbal, ou quando o paciente não toma seu medicamento de forma como foi orientado, não aderência, por exemplo. Por isso, o profissional farmacêutico desempenha um papel essencial na segurança dos tratamentos antineoplásicos. É importante salientar que os medicamentos antineoplásicos apresentam um baixo índice terapêutico e estreita margem de segurança, tornando-os medicamentos perigosos e exigindo uma atenção especial dos profissionais envolvidos no seu processo de prescrição, preparo, dispensação e administração. Neste educativo, vamos entender sobre a atuação e as responsabilidades do farmacêutico no tratamento do câncer, bem como medidas que podem minimizar erros de medicação. A função do farmacêutico em oncologia excede a simples dispensação da prescrição médica. Hoje, a sua interação com o paciente é importante também para o sucesso da terapia, passando orientações e informações sobre as drogas utilizadas e seus efeitos. Entretanto, é na manipulação dos medicamentos antineoplásicos que reside a sua principal tarefa. Além disso, participa das reuniões da equipe multidisciplinar em oncologia, auxiliando na padronização de medicamentos e esquemas terapêuticos, tanto nas medidas de suporte quanto para o tratamento das doenças antineoplásicas. Com base nesses protocolos, compete ao farmacêutico a seleção dos medicamentos e materiais por meio da verificação do cumprimento das exigências legais pelo fornecedor e da avaliação técnica dos produtos, sendo ainda responsável pela notificação de desvios de qualidade aos órgãos reguladores. A responsabilidade deste profissional aumenta na prevenção de erros de medicação, pois, constantemente, a tarefa do farmacêutico é garantir que a terapia medicamentosa esteja devidamente indicada e que seja mais eficaz, segura e conveniente para os pacientes. Vamos conhecer as responsabilidades dos farmacêuticos que atuam na área de oncologia, segundo alguns órgãos e entidades de saúde. Segundo a Organização Mundial de Saúde, OMS, o papel do farmacêutico na farmácia hospitalar materializa-se, entre outros, através das seguintes ações: informação aos docentes sobre a utilização correta de produtos farmacêuticos e contribuição para seu uso racional; acompanhamento e avaliação segundo protocolos terapêuticos para os doentes, perfil farmacoterapêutico; aconselhamento aos doentes sobre o uso de produtos farmacêuticos não prescritos, autotratamento farmacológico e de produtos médico-farmacêuticos; participação em programas de educação para a saúde; colaboração com outros membros da equipe de atenção à saúde. O Conselho Federal de Farmácia estabelece que o farmacêutico deva avaliar a prescrição médica quanto à quantidade, qualidade, compatibilidade, estabilidade e as interações do medicamento. No entanto, a Agência Nacional de Vigilância Sanitária dispõe que o responsável farmacêutico deve estar atento na preparação da terapia antineoplásica, além de avaliar a prescrição médica no que diz respeito à viabilidade, estabilidade e compatibilidade físico-química dos componentes entre si. Também deve examinar a sua adequação aos protocolos estabelecidos pela equipe multidisciplinar da terapia antineoplásica. Todos estes órgãos de saúde preconizam e entendem a importância da atuação do farmacêutico nesta área e no que se refere à prevenção de erros de medicação. Na verdade, uma das atribuições do farmacêutico é avaliar a prescrição, ou seja, se esse medicamento está certo, a dose está correta, às vezes o recipiente, ou seja, o que vai ser misturado com o medicamento, não vai dar algum tipo de reação.
Então, esta avaliação é farmacotécnica, que a gente chama, ou seja, é o farmacêutico que tem que fazer. Então, ele vai evitar, sim, qualquer tipo de erro de prescrição do medicamento. De forma em geral, o farmacêutico vai se utilizar de algumas ferramentas importantes para que possa estar fazendo a prevenção desses erros no que se refere à checagem, né, de itens que são obrigatórios na prescrição médica, né, identificação também, né, do processo de distribuição, considerando os potenciais erros que podem surgir, principalmente pela nomenclatura, né, dos medicamentos antineoplásicos que são muito parecidos e nas orientações que vão ser realizadas tanto para os profissionais de enfermagem, no que se refere à administração dos medicamentos injetáveis, como para o próprio paciente, seus cuidadores, no que se refere à administração dos medicamentos de uso oral. Vamos conhecer agora os principais erros de medicação que ocorrem no processo de tratamento oncológico. Erros de prescrição. Podem incluir a seleção de um medicamento incorreto, a dose, forma de dosagem, via de administração, duração da terapia ou diluentes inapropriados, ou número errado de doses de um ciclo terapêutico. Além desses, a velocidade inapropriada de administração, concentração errada da medicação, orientação inadequada de uso e prescrições, que são atendidas erroneamente devido à ilegibilidade da letra, são também considerados erros de prescrição. Omissão de dose. Ocorre quando uma dose não é administrada. Não é considerado erro quando as medicações não são administradas por recusa do paciente. Horário errado de administração. A administração é realizada fora do intervalo aceitável pela instituição. Administração de medicamentos não prescritos. O medicamento é administrado sem prescrição médica ou é administrado a outro paciente. Doses impróprias. É quando doses maiores ou menores do que as prescritas são administradas. Formas erradas de dosagem. Os medicamentos são dispensados ou administrados em uma forma farmacêutica diferente da que foi prescrita. Preparação errada. Antineoplásicos que requerem reconstituição, diluição ou preparação especial antes da dispensação ou administração estão sujeitos a erros de preparação. Erros de técnica de administração. Restrito à equipe de enfermagem. Drogas deterioradas. A monitorização das datas de validade dos produtos é muito importante. Medicamentos utilizados após seu prazo de validade podem ter perda de potência com diminuição de sua eficácia. As medicações que devem ser armazenadas sob refrigeração e são mantidas à temperatura ambiente podem decompor-se um ponto em que sua eficácia é menor. Atenção! Medicamentos dispensados ou administrados além da data de validade ou medicamentos deteriorados devido ao armazenamento impróprio são listados como erros de medicação deteriorada. A falta de atenção, falhas individuais e problemas na administração dos serviços constituíram importantes atributos das causas dos erros. A presença do farmacêutico na equipe multidisciplinar de quimioterapia e procedimentos farmacêuticos deve melhorar e diminuir a frequência dos erros de medicação na prescrição de citostáticos. Pois a presença do farmacêutico tende a garantir que a terapia farmacológica indicada ao paciente seja mais adequada, efetiva, segura e seja administrada na posologia prescrita. É importante para prevenir erros de medicação que os farmacêuticos oncológicos tenham conhecimento sobre farmacocinética clínica, que engloba o conjunto de atividades que tem como objetivo desenhar esquemas posológicos individualizados através da aplicação dos principais farmacocinéticos. Na seleção dos agentes quimioterápicos, é importante seguir os seguintes princípios. Cada fármaco deve ser ativo quando utilizado isoladamente para determinado tipo de câncer. Os fármacos devem ter mecanismos de ação diferentes. A resistência cruzada deve ser mínima. Os fármacos devem ter efeitos tóxicos diferentes. Outro item importante que o farmacêutico deve estar atento refere-se à eliminação dos detritos dos medicamentos quimioterápicos. Deve seguir condutas e protocolos de segurança estabelecidos que previnem e evitem erros comprometendo a saúde e o ambiente.
Medicar pacientes depende de ações humanas e falhas podem acontecer. Porém, um sistema de medicação bem estruturado deverá promover condições que auxiliem na minimização e prevenção dos erros, implementando normas, regras, ações e processos com a finalidade de auxiliar os profissionais envolvidos. A atuação farmacêutica na área da oncologia tem a tarefa de garantir que a terapia medicamentosa do paciente esteja devidamente indicada e que seja mais eficaz, segura e conveniente para os pacientes. A partir do seu conhecimento técnico e suas habilidades, o farmacêutico pode contribuir cada vez mais com a equipe multidisciplinar na prevenção de erros de medicação e na melhoria e qualidade de vida do paciente em tratamento do câncer.